Olá, gente, eu sou Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e estamos em mais um episódio do Resident Cast. Esse episódio é muito especial porque ele deu muito trabalho para sair. Eu estou recebendo Maísa Ferraz. Maísa é residente de pediatria do IMIP, mas também é parceira do meu médico residente. E essa menina deu um trabalho para chegar até essa bancada que você não tem noção. Mas finalmente temos Maísa aqui no podcast. Maísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, meu nome é Maísa, eu sou R1 de Pediatria do IMIP, com muito orgulho, graças a Deus, me formei ano passado pela Faculdade Pernambucana de Saúde. E é um prazer estar aqui, realmente, demorou muito, porque a gente sempre desencontrava nos horários, mas agora vai. Finalmente deu certo. Maísa, você já deu spoiler, né? É residente PED no IMIP, se formou no IMIP também. E aí eu quero voltar aí para o começo de tudo. Como é que foi a decisão por Maísa médica? Era um caminho óbvio na tua família? Como é que foi essa ideia de se tornar médica? Eu brinco, mas na verdade é verdade, que eu nunca disse que eu queria ser médica, eu sempre disse que eu queria ser pediatra. Eita! Então, desde pequenininha, a pediatria era algo que estava lá. Então, as minhas brincadeiras eram brincar que minha irmã estava doente, para eu cuidar dela, botar as bonecas para eu ficar trocando curativo, fazendo essas coisas e tal. E eu descobri que para ser pediatra eu precisava ser médica. Aí foi aí que eu descobri que eu ia ter que fazer medicina. E aí foi muito por esse caminho, assim, sempre foi uma coisa que eu quis. Eu acho que, eu realmente não me lembro de nenhuma época da minha vida em que eu não pensei em ser médica, desde que eu descobri que realmente para cuidar de crianças o caminho era esse. E vim do cidade do interior, né? Eu sou de Arco Verde, não sou daqui de Recife. Pertinho de mim, que sou trabalhada. E aí, a gente sabe que, tipo, as condições lá, hoje em dia já mudou muito, mas quando a gente era mais nova, era muito mais difícil, Sim. Era muito mais raro alguém que terminava os estudos lá, passar direto, entrar na faculdade aqui em Recife. E aí, sempre foi muito voltado nisso. Então, eu fiz meu ensino fundamental todo lá, mas sempre pensando de que provavelmente no ensino médio eu ia ter que vir pra cá pra dar uma focada maior nesses estudos para poder entrar na faculdade e fazer medicina. Sim. E aí, inicialmente, não era... A FPS não fazia parte das opções, eu estava estudando realmente para a UPE Federal, era mais focado nisso. E aí, quando eu vi a associação FPS-MIP, aí o coração acelerou um pouquinho, assim. Aí eu fiquei, meu Deus, será? É uma possibilidade. Eu sabia que o MIP era muito forte para pediatria. Então, até antes mesmo de entrar na faculdade, meio que eu já estava pensando lá na frente. E aí foi muito assim, quando eu fiz as provas, eu fiz a prova bem livre, assim, conversei com os meus pais para ver se seria uma possibilidade, caso eu passasse na FPS. Eles disseram que a gente se organizaria, se fosse o caso. E fiz a prova, mas era a particular que eu queria, eu só queria se fosse FPS por causa do IMIP. E aí acabou que eu passei, entrei na faculdade, mas entrei, assim, pediatria nunca foi uma dúvida, mas eu nunca também deixei de olhar para as outras coisas. Então, nesse meio do caminho, eu gostei muito de GO, gostava de psiquiatria, até MFC ali me encantei por uma época, mas nunca era aquele encanto maior do que o da PED. Tipo, a PED brilhava muito os olhos e as outras coisas só eram legais. Tipo, eu gostava de estudar clínica médica, eu gostava de algumas coisas de infecto, eu gostava de pré-natal, eu gostava de estar na sala de parto, mas aí eu percebi que eu gostava da sala de parto porque tinha um bebê ali também. Então, assim, foi muito nesse sentido. Então, ao longo de toda a faculdade, eu fui seguindo ali as matérias e tudo mais. A própria divisão da FPS é um pouco diferente das outras faculdades. Então, a gente vê muito PED no terceiro e quarto período, muito mesmo, assim, é um intensivão. E a partir do quinto período, a gente já tem muito ambulatório. Só que aí veio a pandemia, né? Então, eu não tive meus ambulatórios, basicamente. Mas era uma coisa que eu gostava muito. E adorava, assim, tipo... Ai, aquela coisa que todo mundo fala... Meu Deus, que coisa chata, ficar pesando, medindo criança, perguntando o que é que come. E eu assim, meu Deus... O que é que ele come no café da manhã, mãe, sabe? Tipo, e pensando que um dia poderia ser eu fazendo aquilo do outro lado, sabe? E aí, fiquei sempre pensando muito nisso. Fiz liga de pediatria, fiz projeto de extensão, que era muito mais voltado para criança. Então, assim, toda a trajetória da faculdade foi pensando muito nesse lado da pediatria. Então, nunca teve dúvida aí durante a faculdade? Teve nunca. coisas que você gostava muito, mas... Isso. E quando você olhava, né, durante a faculdade, para os pontos negativos da pediatria, ainda assim, eles não eram fortes o suficiente para te fazer mudar de ideia? Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que se a gente for olhar no todo, pediatria não é das áreas mais bem vistas, das áreas mais bem pagas, principalmente. A questão da remuneração, do próprio prestígio na sociedade. Infelizmente, a gente perdeu muito isso, né? O pediatra é um médico muito importante.
trata ali de uma coisa que é o bem maior de muitas famílias, né? Mas a gente sabe que veio perdendo muita força nos últimos anos. Teve uma época que até para formar pediatras não estava sendo tão comum assim. Mas nunca foi algo que me fez pensar em mudar, sabe? Tipo, foi assim, puxa, mas pelo menos eu vou ser feliz, sabe? E eu tenho pra mim que a gente também não pode ficar pensando só em dinheiro, porque é uma consequência. Se você for um médico muito bom naquilo que você faz, vai ser uma consequência. Sim. Então não adianta você fazer mais ou menos uma coisa só pelo financeiro. Se você for muito bom naquilo que você realmente gosta, você vai ter algum retorno. E eu acho que a pediatria é uma das especialidades que mais traz retornos não financeiros, sabe? É muito triste, óbvio, quando você perde uma criança, quando você vê ali um prognóstico que não é muito bom, mas quando dá certo, é a melhor sensação do mundo, assim, e eu senti isso desde o internato. Desde o ambulatório, mas no ambulatório menos, que são casos bem menos complexos, né? Mas o internato de pediatria do IMIP, ele é muito vasto, assim, a gente roda tudo. Eu rodei de ambulatório a UTI, de emergência, enfermaria, tudo no meu internato. E naquele hospital, né? Num complexo, tipo, que eu via coisas que eu só via no livro e que eu ficava tipo, gente, isso existe de verdade. E existe em muita quantidade no IMIP. Então, tipo, o que é raro no livro não é raro lá. E a gente via aquilo com frequência e a gente via dar certo e via dar errado. E até quando dá errado, é uma troca diferente, sabe? Tipo, se a família viu que você fez por onde, que você tava ali do lado, que você tava apoiando e que você realmente fez o que... Porque o médico não tá lá só pra curar, né? Sim. Você fez o que você precisava fazer naquele momento, você tem um retorno muito importante, assim. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito desde a faculdade. Eu acho que por esse contato com pacientes muito complexos. E que na residência só reforça, assim. Eu tive perdas grandes na residência, principalmente nos primeiros 2 meses de residência. 2, 3 meses. Que me marcaram muito, mas foram histórias que eu aprendi absurdamente. Tipo, eu aprendi com aquelas famílias que às vezes lidaram até melhor do que eu com a perda daquela pessoa, sabe? E é muito incrível, assim, tipo, são retornos que dinheiro nenhum vai pagar no mundo, tipo, até um sorriso da própria criança, uma pintura que você recebe, às vezes um negócio, assim, que você não sabe nem o que é que ele tá lhe dando, mas na cabeça dele pra é um ele presente maravilhoso, assim. E, tipo, já tenho minha gavetinha em casa, com minhas coisinhas guardadas, e olha que só tem 10 meses, mas, assim, esse lado sempre me puxou muito, sabe? E você poder fazer parte da vida de uma pessoa por tanto tempo, porque querendo ou não, é desde o nascimento, né? Você vai passar ali, se você pegar uma criança, óbvio, se você for a médica que vai acompanhar por todas as fases, você vai acompanhar 10, 15 anos da vida daquela pessoa. Então, é muito lindo você acompanhar crescer, assim. Eu sou apaixonada por desenvolvimento, assim. Tenho 3 sobrinhos. E vejo muito isso neles. E, tipo, você estando do outro lado, vendo também como médica, é muito especial, assim. Não cuidar só da doença, de quando a criança tá doente e tudo mais. Mas todos esses... Tipo, a pediatria é muito ampla. Assim, a gente tem que pensar por todos os lados, sabe? A gente tem que pensar desde o bebê na barriga ainda, até como é que vai ser lá na frente. A gente sabe que o adulto que ele vai ser lá na frente depende do que a gente conta quando ele era criança. Né? Então, fazer parte disso sempre me deu um gostinho a mais, assim, de que, tipo, eu sei que talvez seja mais difícil, que o mercado não valoriza tanto, mas, assim... Acho que envolve muito a questão de realização, né? Exatamente, a realização pessoal é absurda, assim. Pouco tempo, já dá pra perceber que você realmente nasceu pra isso, que provavelmente em nenhuma outra área você seria tão boa quanto você vai ser na pediatria. E eu acho, assim, que tudo bem que em algumas especialidades esse retorno financeiro pode ser um pouco mais fácil. Mas eu tenho certeza que tem, sei lá, hoje uma especialidade que tá bem, assim, em alta, psiquiatria. Tem psiquiatras que são menos remunerados do que alguns pediatras. Sim, e isso não envolve somente a especialidade, mas o quanto que há de entrega, e enfim, eu tenho certeza que você é uma dessas aí que tem um diferencial, sabe? E que bom que você está onde você sempre quis estar e que não se deixou levar por essas ondas, né? Até porque isso é de momento, né? Psiquiatria, por exemplo, já foi uma especialidade que foi completamente negligenciada e as pessoas tinham um certo preconceito. Era um tabu, né? Era um fala tabu, de psiquiatria, exatamente. E hoje tá em alta. Então, assim, isso cicla, sabe? Isso não é uma realidade para sempre. Sim. Que bom, assim, quando a gente encontra pessoas que realmente estão decididas por algo e que não se deixam
balancear ali por outra coisa. Eu sinto muito isso comigo também. Apesar de... Pode qualquer pessoa falar o que quiser sobre a GO. Eu nunca, em toda a minha história, desde que me entendo, assim, na área, na minha formação médica, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse GO. E eu acho que eu tenho essa certeza que você tem pela pediatria. Eu não seria uma melhor especialista em nenhuma outra área do que eu vou ser na GO, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Que bom que você tem isso em si. E aí a pediatria era uma certeza. Você entrou no internato sabendo que ia ser pediatra. Você entrou na faculdade sabendo que ia ser pediatra. Exatamente. Como é que você direcionou seu estudo? Porque você queria passar no IMIP. Isso. E é o mais concorrido que a gente tem. Exato. Como é que você se preparou para isso? Então, eu tinha uma coisa na minha cabeça que não bastava passar em pediatria. Tinha que ser no IMIP. Eu tinha que passar no IMIP. E aí, óbvio que isso foi uma construção, né? No 5º ano, quando comecei o internato, já comecei o cursinho, eu fiz 2 anos do biomédico, né? Na época não tinha o Bases, que é uma coisa que é muito boa, que tem agora. Então, eu fiz o curso que existia na época, que era um pouco mais leve do que o do 6º ano, mas não era a mesma programação do Bases atual. E, assim, era uma coisa que eu tentava muito conciliar. Eu não queria perder a magia do internato, sabe? Eu acho que o cursinho também não pode ficar acima, principalmente no 5º ano. E, pra mim, o 5º ano era um ano muito crucial, porque na FPS a gente divide por semestres, né? Então, no 1º ano, obrigatoriamente, vai ser GO e PED, e no 2º ano vai ser Clínica Médica e Cirurgia, que, ao meu ver, é um ponto positivo da minha faculdade. Mas também depende, porque, por exemplo, outras pessoas que querem outras áreas talvez pensem que não é tão positivo assim. Porque faltam algumas coisas, né? Mas, assim, pra mim era tipo, ainda bem que é no 5º ano, porque eu posso me focar 100% aqui no que eu tô vivendo no hospital, sem a neura de que eu vou ter uma prova no fim do ano, e ano que vem eu me dedico 100%. E aí, então, assim, eu sempre tive muito esse pensamento que eu precisava conciliar as duas coisas. Mas no 5º ano, minha prioridade realmente foi o internato. Eu via as aulas do cursinho, eu fazia questão, fazia prova, mas era muito focado, tipo, também no que eu tava vivendo. Então, eu tentava conciliar. Tô ali porque é uma imersão, né? A gente passa um semestre inteiro voltado ali na pediatria, na GO. E aí, a gente, como eu tava falando, a gente tem casos muito complexos, coisas que a gente só pega lá. Então, eu ficava, poxa, eu vou estudar essa doença aqui, eu quero entender isso, por que isso tá acontecendo com o meu paciente, por que eu tô fazendo X e Y, porque senão você vira uma pessoa que tá ali só copiando, né? Você tá só ouvindo e tá fazendo o que alguém mandou você fazer, sem estar entendendo o que você tá fazendo. E pra mim não fazia sentido isso, porque daqui a 2 anos ia ser eu que ia estar mandando as condutas. Então, eu precisava entender o que estava sendo feito. Então, eu sempre fui muito pra esse lado. Principalmente quando eu tava rodando enfermaria, eu sempre gostava muito de estudar meus pacientes. Então, eu chegava em casa e a minha prioridade era estudar o que meu paciente tinha e depois fazer as coisas do cursinho. E aí, durante o 5º ano foi assim. Tanto que foi até um ano mais difícil, por mais que fossem menos aulas, um cronograma bem mais enxuto, de seguir meu cronograma. Já no 6º ano, eu já entrei com outra cabeça. Então, a partir de janeiro, quando começou realmente o extensivo, né, do 6º ano, sabia que era um ano decisivo e que eu queria passar direto. Não era a ideia trabalhar um tempo. Não, eu queria passar direto, por mais que eu tivesse emendado, né? Eu emendei colégio com faculdade, eu queria emendar faculdade com residência. Obviamente não seria o fim do mundo se eu não passasse, mas tipo, a minha meta era, eu quero resolver isso logo, quero aproveitar, porque eu também já conhecia as pessoas que estavam lá no IMIP, queria aproveitar para ter esse contato com as pessoas que eu tinha vivido no internato, também viver com elas durante a residência, que a gente sabe, querendo ou não, muda staff, muda residente. Sim. Então, tipo, hoje, por exemplo, meus R3 são meus R1s quando eu era doutoranda. Então, isso é uma troca muito legal ver esse crescimento. Então, era uma coisa que eu já tinha em mente. Tipo, eu queria muito ter essa vivência. E aí, em janeiro de 2023, né, ano passado, já mudei nesse sentido. Então, a prioridade começou a ser realmente o cronograma do cursinho, mas sem deixar também de lado as coisas do internato. E foi seguindo assim. E aí, obviamente que isso não é uma coisa linear, né? Nem todos os meses a gente consegue fazer tão certinho. Alguns rodízios são mais pesados que outros. Às vezes você atrasa uma aula, às vezes você atrasa um simulado. Dependendo do rodízio que você tá. Por exemplo, o meu penúltimo rodízio do internato foi na restauração. Eita. Em cima da prova da SES, eu estava desesperada, porque na minha cabeça, meu Deus, eu não tô conseguindo estudar. Eu chegava em casa exausta. Era um ambiente que me sugava. Chegava morta, não tinha força nenhuma pra estudar. Às vezes eu não conseguia estudar nem as coisas que eu gostava. E eu só ficava pensando, meu Deus, a prova é daqui a 3 semanas. E é isso, velho, acabou pra mim, não vou passar no IMIP.
Como se tudo que Tipo, tivesse feito durante o ano não isso. tivesse... E aí vinha aquela lucidez, né? Tipo, não, pô, mas eu tô estudando há 2 anos. Tipo, não vai ser um mês que vai mudar todo o rumo do processo. E eu acho que isso vale tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Você ter essa noção de que, tipo, se você tá vindo com constância durante 1 ano, 6 meses, seja lá quanto tempo você tá se preparando, não vai ser aquela semana ruim, não vai ser aquele dia ruim que vai botar tudo a perder. Sim, claro. Mas da mesma forma também tem muita gente que do nada corre atrás e em um intervalo de tempo curtíssimo consegue e chega no seu objetivo. Então, tipo, nada tá perdido. Obviamente, agora a gente já tá realmente muito em cima. Mas tem muita gente que começa a estudar, por exemplo, na segunda metade do ano, estuda 100% dedicado, não tá trabalhando, não tá no internato e tudo mais, e às vezes vai conseguir, porque tem um tempo de qualidade ali no estudo, né? Querendo ou não, quando a gente tá no internato, ou quando tá conciliando com o trabalho e tudo mais, a gente sabe que não é só aquilo. E a gente também tem outras demandas. A gente tem a família, a gente tem namorado, a gente tem nossa própria vida, a gente não pode esquecer dessas coisas, né? Mas eu realmente, quando eu tava na restauração, bateu essa sensação de tipo, meu Deus, tá tudo desmoronando. E tipo, agora que era pra eu estar, assim, dando todo o gás pra terminar, eu não tô conseguindo. E aí, bem nessa época, eu fiquei, tá, não vou mais olhar assunto novo agora, não era mais tempo pra isso, vou tentar praticar aquilo, sedimentar mais ainda o que eu já sei. Então, focava em fazer questão. E era questão. E aí foi muito por esse lado, assim. Mas eu fui uma pessoa muito organizada no meu 6º ano. No 5º, realmente, como eu tava falando, como o cursinho era meio que... não era o foco principal, ficava ali mais de lado. Acabou atrasando mais, mas no 6º ano eu fui muito certinha. Eu tinha minha agendinha, meu caderninho, todo domingo eu fazia meu cronograma, o que eu ia fazer na semana, qual aula eu ia assistir cada dia, programava minhas revisões pela própria agendinha que tinha, né, na própria plataforma, mas também deixava escrito para eu poder saber, até no meu celular também botava tudo direitinho, para eu ter noção. E aí quando, por exemplo, tinha muitas revisões para fazer de um assunto naquele dia, e no outro dia não tava tanto, mas eu tava muito cansada. Tudo bem, não vou revisar 3, revisava 2, botava 1 pro dia seguinte. E você vai manejando isso, sabe? Porque eu acho que realmente não tem fórmula mágica. É isso. E vão ter dias que você vai estar muito cansado e que às vezes vai valer mais a pena você descansar do que e você dar o gás no cansado, dia seguinte. né? Porque você vai ler aquilo, você vai estudar, vai fazer uma questão, às vezes você vai errar por desatenção. E Não aí vai aquilo vai lhe absorver. deixar mais angustiado, porque, meu Deus, era pra eu estar acertando e eu tô errando. Então, assim, você ter esse discernimento é muito importante. Mas eu acho que também só funciona isso se você tiver noção da sua preparação. Porque você realmente se você sempre disser que você tá cansado, aí você não vai aí você perdeu nada, tudo. Mas perdeu assim, tudo. você tendo noção disso, você sendo uma pessoa que sabe onde você quer chegar e que você tem uma meta e você realmente sabe como chegar naquela meta, dá pra você se organizar. Você sendo uma pessoa organizada, você consegue ir ali, joga uma coisa pra essa semana. Final de semana eu não estudei tanto, vou ter um aniversário, vou ter uma formatura. Pronto, evento de formatura. Obviamente não tava estudando, não tinha como. Na minha semana dos eventos de formatura, foi tudo antes da prova ainda. Eita, mentira, foi não. Foi só um dos eventos que foi antes da prova. Não tem como estudar, é uma coisa que realmente... Mas assim, tipo, se fosse, porque eu sei que pra outras pessoas foi. Sim. E é uma realidade que vai ser pra muita gente, principalmente esse ano agora. Você vai se matar por causa disso? Não, né? A sua trajetória também é sobre você comemorar o seu culto, a sua colação de grau, o seu baile. Então, tipo, você não tá botando a perder porque no dia do seu baile de formatura você não estudou pra prova de residência. Claro. Você precisa comemorar, você precisa estar bem naquele dia pra poder viver tudo aquilo. Não é só sobre o resultado final, você tem que aproveitar toda a trajetória, né? Você passou 6 anos lutando ali, estudando muito pra ser médico, e você tem que comemorar, você tem que aproveitar com sua família, com seus amigos, com tudo. Então, eu sou muito adepta disso, de que você tem que saber equilibrar as coisas, sabe? Obviamente que a revisão é importante, fazer questão é importante, estar em um dia no cursinho é importante, mas ninguém é perfeito. Ninguém consegue fazer 100%. Ninguém, é um fato. Nesse período do 6º ano, tu conseguia incluir atividades de lazer, exercício físico? Então, exercício físico sempre foi uma questão péssima pra mim, né? Mas não foi por uma questão do cursinho nem nada do tipo. Era uma questão que sempre foi uma dificuldade pra mim por outros contextos. Mas eu tinha meus momentos de lazer, assim. Eu não era uma pessoa bitolada com estudo, não. Aproveitava ali, tentava tirar um tempo, ficar com meu namorado, assistir minha sériezinha, saía pra um café com as minhas amigas. Sempre fui de rolês mais light, mas fazia minhas coisas. Deixava, assim, aniversário de família...
Obviamente, tinha coisas, às vezes, que não dava pra fazer, até pela questão do internato. O internato da FPS é bem pesado, a gente dá Um dos mais plantão. pesados que a gente A conhece, gente, né, tem várias outras atividades também que, às vezes, não tem nos outros internatos. Mas sempre que era uma possibilidade, eu tentava organizar. Mas também, muito sempre pensando nisso. Tipo, ó, semana passada eu estudei tão direitinho, essa semana, se eu fizer isso tal dia, não vai prejudicar meu cronograma, porque eu posso jogar pra o outro dia. Ou então tentava adiantar alguma coisa, sabe? Eu nunca trabalhei com, tipo, eu vou estudar tantas horas hoje. Eu tinha minhas metas. Eu tinha tanto metas diárias quanto metas semanais. Às vezes eu batia uma meta diária antes do tempo, tipo, ainda tinha tempo livre naquele dia, e aí, optava ou por adiantar alguma coisa de um outro dia, ou por sair, fazer alguma coisa, descansar, aproveitar que já tinha relaxado. E pra mim o importante não era eu ter feito, eu tinha que estudar GO na segunda-feira. Não era isso, era no domingo. Eu consegui fazer o que eu tinha planejado pra minha semana, seja eu tendo estudado na segunda ou na quarta, Entendi. enfim. Então, apesar de existirem as metas diárias, o mais importante pra mim eram minhas metas semanais, assim. Eu sempre checava pra ver se estava mais ou menos ali dando certo. E pra mim deu certo, mas a gente sabe que cada pessoa também tem a sua forma de se organizar, né? Sim. Uma coisa, por exemplo, que eu não usei, que hoje em dia eu olharia pra trás e talvez tivesse usado, seria flashcard. Eu acho que, principalmente para quem tem um horário muito apertado, que tem uma rotina mais cansativa, acho que flashcard ajuda muito. Não era uma coisa que eu utilizava com frequência, e aí eu nem considero que utilizo de fato, porque depende muito da constância, né? Você tá ali vendo e refazendo. O próprio mecanismo do flashcard tem muito a ver com isso, né? Da Sim. constância. Você tá fazendo todos os dias, tá entendendo seus erros, seus acertos, para organizar o tempo da nova revisão, né? Então, é uma coisa que hoje em dia eu vejo, tipo, eu tenho amigos que utilizaram flashcards e se deram super bem em provas de residência, inclusive nas provas do internato também, pra assim, é uma fonte de memorização realmente muito boa, né? É uma Sim, forma uma de você forma memorizar. estudativa, né? Exatamente. E, tipo, o que você consegue fazer em qualquer lugar. Às vezes tá ali esperando uma visita que tá demorando, tá no plantão, mas tá mais ocioso, tá num horáriozinho do almoço, Pega, olha um pouquinho cheguei do em casa flashcard. cansado, tô ali deitadinho, mas tá fazendo flashcard. Então, tipo, são formas de você otimizar seu tempo, né? Sim. Acho que é uma dica aí que fica pra galera. Acho que flashcard é um ótimo método. Acho que a palavra, então, do teu processo de estudo foi organização. Parece ser extremamente organizada. Acho que esse foi o diferencial. Mas chegando assim mais perto da prova, você fez mais de uma prova ou só fez a 6? Eu fiz o Enare e a Fez o Enare a 6. 6. Mas era uma possibilidade não passar no EMIP, passar em outro lugar e ir? Era. Você iria pra onde você passasse? Apesar de Não. querer muito o EMIP? Não iria pra qualquer um que eu passasse. Mas Mas tinha eu tinha na alguns... cabeça, eu tinha em mente hospitais que eu faria e que não faria prova de novo. Mas a meta era o IMIP, né? Mas assim, tem muitas residências boas de pediatria aqui. A gente realmente, eu falo muito do IMIP. Mas hoje em dia, até depois de estar lá dentro e tudo mais, eu tenho noção de que, tipo, existe muito bairrismo mesmo, né? O recifense por si só, o pernambucano, Já de uma maneira geral, é muito meio bairrista. bairrista. O imipiano é um bairrista nato. Ou ele vai odiar o IMIP, ou ele vai amar muito o IMIP. Então, a gente, quando passa por todas essas fases do internato, tem pessoas que, tipo, jamais faria residência no IMIP. E outras, tipo, meu Deus, eu preciso voltar pra cá. Então, assim, eu sempre tive esse sentimento de que eu preciso voltar pra cá. Eu me sentia em casa, e eu me sinto em casa até hoje. Então, assim, os meus últimos rodízios do internato foram externos. E a gente roda, sei lá, 90% do internato no IMIP. Deve Todos ser os meus externos foram acumulados juntinhos no final. Foi desesperador pra mim. Porque eu acordava e eu não ia pro IMIP. E eu ficava, gente, não tá fazendo sentido. Tipo, de outubro a dezembro, eu tava indo pra lugares que não faziam sentido você na não se minha cabeça. reconhecia, né? Tipo, por que eu tô indo pra restauração? Por que eu tô indo pro posto de saúde? Tipo, como é que eu vou concluir essa etapa toda sem estar na minha casa, sabe? Que bom que você voltou. Exatamente. E aí eu sempre ficava muito nesse sentimento. E acho que isso também varia muito das experiências que você teve, né? Eu tive experiências muito boas no hospital, com as pessoas que eu convivi, com os grupos de internato que eu tive, com os staffs que eu encontrei, com a enfermagem, com todo mundo, assim, com residente. E isso faz parte também, né? Mas em nenhum momento eu também fechei completamente as portas, né? Obviamente que eu tinha aquela visão de que eu quero voltar pro IMIP, mas em todos os momentos, durante um ano inteiro, eu perguntava a qualquer pessoa
que fazia residência em qualquer lugar de pediatria, eu fazia, e aí, como é lá? E me manda aí teu horário. Relato, como é E que aí, funciona? manda aí tua escala. E eu tenho a escala de todas as residências de Meu pediatria de Deus. Pernambuco. Não acredito. Juro, foram meses, assim, eu estudei intensivamente, porque eu acho que isso faz parte também, sabe? Sim. Principalmente, no meu caso, outras faculdades acabam rodando em vários serviços e acabam já conhecendo. A gente que é da FPS, a gente acaba ficando muito ali no IMIP, né? Então, principalmente pediatria, que a gente não roda em outros lugares, a gente só roda realmente dentro do IMIP. Eu sabia como tudo funcionava lá. Então, eu sabia que quando eu voltasse como residente, eu já ia ter noção de muita coisa. Eu já sei como funciona o sistema. Eu já sei onde são os lugares, eu já sei chegar, eu já sei com quem falar, eu já conheço a chefia, eu já conheço os staffs, eu já conheço os próprios residentes que vão estar comigo, eu já conheço onde fica a caverna, eu já conheço onde fica a enfermaria, eu já sei onde é o lactário, eu já sei onde é tudo. Então, isso dá uma sensação de casa, realmente, porque você conhece. Né? E aí eu ficava, meu Deus, mas e se eu passar no walk? Eu não sei nem, tipo, eu só sei chegar lá. Só sei chegar lá. E se eu for pro Maria Lucinda? O Maria Lucinda eu ainda conhecia porque eu tinha feito liga, quando eu era acadêmica ainda, mas tipo, era um conhecer que não se comparava a você passar anos da sua vida diariamente num hospital. E eu sempre fui muito por esse lado, né? Mas aí eu conversei com todo mundo. Conversei desde os residentes até as chefias das residências dos outros hospitais. Meu Deus. Então eu marcava cafezinho, mandava mensagem. Olha, eu podia conversar contigo, não sei o quê. Isso tudo pra reafirmar que você queria o IMIP mesmo. Porque assim, tipo, eu não queria estar perdendo uma oportunidade de estar num outro lugar bom, sabe? Sim. Obviamente que eu queria estar no IMIP, mas eu tenho noção de que existem residências muito boas. A própria residência da SES, que não é tão conhecida, que é uma residência nova, que as pessoas têm um certo medo. Tá no R2 agora, né? Vai ter a primeira turma de R3 agora ano que vem. É uma residência excelente, assim. Você vai olhar os rodízios deles, assim, não perde muita coisa não, sabe? Eles rodam coisas muito boas, assim. O próprio Walk também, que é um serviço que é renomado, assim. A UPE é muito forte na residência de pediatria. Tá sempre ali, os primeiros lugares, disputando quem vai pro Walk, quem vai pro IMIP. E eram serviços que eu não conhecia. Eu conhecia a fama, mas eu não conhecia de fato. Como é que funcionava? Então, eu precisava conversar com pessoas que estavam lá dentro. Perfeito. Então, eu conversei assistindo aí, desde a experiência individual do residente até a chefia. Mas o que é que você acha que vai melhorar? E não sei o quê. E o que é que você acha que é o ponto negativo? Porque isso tudo é importante. Quando você tá vivendo no IMIP, obviamente que eu sei os defeitos do IMIP. Eu tô lá dentro. Eu vivi aquilo como estudante. Tô vivendo agora como residente. Mas todos os pontos positivos, pra mim, ainda pesam mais do que os pontos negativos. Sim, e acho que no final das contas é isso que vale. Porque e todos os serviços vão ter pontos negativos. Então, você tem que realmente pensar o que é que você quer. Então, assim, tem lugares que vão ser residências menores, pacientes menos complexos. Talvez, porque o pessoal pensa, que o IMIP é muito tóxico. Porque o IMIP é um ambiente muito pesado, que não sei o quê. Mas, assim... A minha experiência particularmente não é essa. Obviamente eu não posso falar por todo mundo, mas sinto que a pediatria do IMIP se une como família, sabe? Uma família que briga às vezes, óbvio, mas normal, é uma família. Toda família briga. Exatamente. E assim, toda residência tem seus altos e baixos, mas a gente tá ali, eu falo principalmente do meu grupo de R-Iguais, eu acho que a gente foi um encontro mesmo de almas desde a primeira semana. Tipo, foi absurdo, assim, com uma semana parecia que eu já conhecia eles a vida inteira. E somos um grupo grande, né? Porque o grupo de PED do IMIP somos 20. Caramba. Somos 18. Todos residentes, não são tem 18 residentes não. E 2 especializandos. Tem 2 especializandos. E assim, um encontro, de verdade. São pessoas... São muitos, eu não imaginava que eram tantos. Pois é. E ainda assim a gente é sobrecarregado. O IMIP, se quiser aumentar a quantidade de vagas. Meu Deus. Mas vocês têm quantos leitos, assim, pra dividir entre os R1? Então... por exemplo, a gente tem 2 enfermarias maiores, que é o terceiro e o quarto HGP, que o terceiro HGP, em tese, são para pacientes maiores de 2 anos, e o quarto HGP são RNs até os 2 anos. E aí, pra você ter noção, tem andar que tem 65 leitos. Caramba. Tipo, só um dos andares. E já aí... é muito pra 20 residentes. Só que 20 residentes não rodam os 20, juntos, né? Tipo, em média, a gente tem... Mês passado, por exemplo, que eu tava no terceiro HGP, eu tinha 16 pacientes. Muitos pacientes. Como é? Conta um pouquinho aí sobre a residência. Tipo, são 3 anos e como é que são divididos esses anos? Então, no IMIP, a gente, no primeiro ano, é bem focado em ped geral mesmo. A única sub que a gente roda é NEO.
Então, a gente roda alojamento conjunto e sala de parto, e tem alguns turnos de banco de leite também associados. O que mas vocês fazem no banco de leite? A gente acompanha lá as mãezinhas, vê a questão de mastite, ajuste de pega, ensinar translactação, que é uma coisa que não é tão comum de você ficar vendo. E aí acompanhar mais questão de peso mesmo, mas é bem interessante, Legal. assim. E aí, esses 2 meses de NEO e o restante é bem pé de geral mesmo, assim. São 5 meses de enfermaria no R1. Caramba. Algumas pessoas pegam 6, mas geralmente são 5. Tem 2 meses de emergência, tem ambulatório, tem puericultura, tem rodízio de PSF, tem... É isso. No primeiro ano. O primeiro ano é bem pede mesmo, assim, de um tudo. Pra dizer, além da ANEL, a gente tem um ambulatório de tuberculose, que a gente roda durante 1 mês, e vai alguns turnos para esse ambulatório. E aí é um ambulatório da pneumo, mas que só atende casos de tuberculose, que é uma das referências lá no IMIP, né? E aí, o primeiro ano é bem focado nisso. Já no segundo ano, a gente tem menos rodízios de enfermaria, e aí começa a ir mais para as subs. Então, tem mais rodízios ambulatoriais, e acaba começando a rodar outras coisas. Roda gastro, pneumo, dermato, roda no HR, roda na infecto do OC, que aí todas as residências de pediatria do estado rodam tanto no HR quanto na DIP, né? Isso é independente do serviço que você está, da sua Coreme. E aí vai ampliando para essas outras áreas. Aí roda NEO de novo, só que aí agora é UTI e canguru, já vai aumentando um pouquinho a complexidade. E no R3 continua, repete alguns rodízios, repete rodízios de UTI, repete os rodízios de enfermaria e amplia para algumas outras subespecialidades, né? Então, neuro, por exemplo, tem imuno, alergo, e aí vai ampliando. Tem 1 mês de opcional também no R3, mas basicamente é isso. A gente vai da pé geral e vai se aprofundando nas subespecialidades, mas nunca deixa de ter rodízio de enfermaria. No R1 são 5 meses, no R2, no IMIP são 2, e no R3 também são 2, podendo ser o terceiro no opcional, se você quiser, rodar lá ou rodar externo, e é mais ou menos essa divisão. Aí, obviamente, a sua função, e assim, quando você volta no R3 para enfermaria, a sua função não é a mesma do R1 e do R2. A gente volta muito num foco de preceptoria de staff, sabe? Tipo, como você vai conduzir, você tá ali mais para ajudar o R1, o R2 e os doutorandos a guiar do que realmente para evoluir o paciente, liberar prescrição e tudo mais. Então, acaba tendo esse outro olhar também. Eles focam muito nisso, assim, também lá no IMIP, de construir futuros preceptores também, não que só pediatras. E acaba que muita gente acaba ficando lá, realmente. A gente tem... É um plano pra você. É. Gosta dessa parte também. Gosto. Eu já sabia que eu gostava, porque desde a monitoria que eu fiz na faculdade. Mas na residência, meu Deus do céu, tipo, eu amo ter doutorando. Juro. Eles devem gostar também. Eu amo ter doutorando, assim. Óbvio que ainda falta muito, né, em conteúdo. Tipo, a gente aprende muito, mas a gente sempre vai estar aprendendo. Então, mesmo quando eu for pediatra, ainda vai faltar muito. Mas é muito bom, assim, você ter alguém do seu lado que quer aprender o pouco que você sabe. Você pode compartilhar um pouco. Exato, e aí isso é muito bom. Eu me sinto muito feliz. Às vezes eu chego em casa, meu Deus do céu, eles prestaram tanta atenção no que eu tava falando. Estavam anotando tudo tão bonitinho, sabe? Eu gosto disso, assim. Acho que é uma coisa que todo mundo sempre falou que era minha cara, assim, o pessoal na faculdade. E eu ficava, gente, claro que não, nada a ver. Mas hoje em dia eu vejo que realmente é uma coisa que eu gosto, assim, eu tenho uma certa afinidade. Eu achava que eu ia muito pra ambulatório, assim. Obviamente que a gente não tem tanto ambulatório no R1, então é difícil bater o martelo agora, óbvio. Ainda tem um caminho ainda pra tem muito trilhar. tempo. Mas a rotina de enfermaria e de, tipo, você tá ali junto e você não tá dando só pros pacientes, sabe? E pras famílias. Tem outras pessoas que estão ali, você tá aprendendo com seus R iguais, você tá aprendendo com R+, tá aprendendo com o staff, tá ensinando o doutorando, tá aprendendo com o doutorando também, e você tá fazendo parte da formação de outros profissionais, né? Isso é muito legal. Acho que você estar dentro de um serviço que é um hospital-escola traz muito isso pra gente. Tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai gostar. Eu acho que é muito de perfil. Acho que até uma coisa importante também quando você vai escolher uma residência, né? Tipo, pediatria nem tanto, porque eu acho que eu lembro agora de quase cabeça, todos são hospital-escola também para acadêmico e doutorando, mas para outros serviços, por exemplo, clínica médica, tem alguns serviços que não tem estudante, então é uma coisa importante, se você
quer abordar, quer um pouquinho mais disso, tipo, para você talvez seja importante estar num ambiente que tenha um internato e que você também vai estar ali participando, mas se é uma coisa que para você não importa, aí já pode ser um ponto positivo, estar num serviço que não tem internato, que não vai ter tantas pessoas, tantos profissionais de formação para além dos residentes, né? Sim. Então, é uma coisa assim que realmente faz diferença pra você. Faz diferença. Não entrei pensando nisso, não era tipo, ai meu Deus, mais um ponto positivo de MIP. Mas foi algo nisso. que tenho me descoberto um pouquinho mais a cada rodízio. Que legal. E olhando aí para essa gama de subespecialidades, já tem algo que brilha os olhos, ainda tá completamente indecisa? Eu sempre disse que eu ia ficar na pede geral. Assim, eu fui uma pessoa de muitas certezas, né, ao longo da trajetória. Não sei se a pede geral vai ser uma certeza, não é algo que eu bato o martelo novamente, né? Mas eu também não bati o martelo pra pediatria há 15 anos atrás e estou aqui. Mas, assim, hoje em dia, se fosse pra escolher hoje, seria pediatria geral. Não tem... Assim, eu gosto muito de enfermaria, de ver o todo. Assim, gosto de ambulatório também, puericultura e tudo mais. Não sou muito fã de emergência. Acho que não vai ser esse o caminho. Vou dar plantão enquanto for preciso. Mas depois espero parar. Mas eu sempre fiquei inquieta com subs. De maneira geral, não só na pediatria. Então, tipo, quando no meu internato eu rodei na nefroped. E aí me dava um pouco de agonia, sabe? Porque eu tava ali... eu tava vendo a diurese, eu fazia um lab-chicks, eu via a pressão, eu fazia não sei o quê. Mas eles estavam meio meio encatarrado, assim. Ninguém tava perguntando do catarro dele, sabe? E eu ficava, gente, mas o bichinho tá gripado também. Mas aqui é nefro. E aí, tipo, óbvio, não era uma emergência nem nada. Tipo, era uma coisa só que passava batido. Mas me dava aquela necessidade de, tipo... Gente, que tal se a gente ampliar essas perguntas? Então, assim, eu sempre pensei muito por esse lado, de ser mais global, sabe? Entendi. É o teu perfil mesmo. E eu sou uma pessoa que tem zero frescura pra pedir ajuda. Então, se chegar na geral e eu não souber conduzir, tem um network maravilhoso, conheço pessoas maravilhosas, vou saber pra quem pedir ajuda, pra quem encaminhar. Perfeito. E é isso, mas tem muito chão pela frente ainda, né? Tá só começando. Tem 2 anos e um pouquinho ainda pra eu decidir se realmente é isso. E muita gente mudou de opinião depois também, né? E tá tudo bem. Com certeza. A gente sabe, né, do boato que corre, que a residência de pediatria no IMIP é muito puxada. E aí, como é que... Porque a gente vê esse boato do IMIP de uma forma geral, de outras residências. Mas eu já trouxe residentes do IMIP que explicaram que não é bem assim. Então, assim, é ou não é? Tem vida, não tem vida? É tóxico, não é tóxico? Como é que tem sido a sua experiência enquanto R1? Eu sei que melhora, você já até falou, melhora um pouquinho quando vai subindo. Sim. Mas é uma realidade, por exemplo, trabalhar no R1, porque tem pessoas que vão precisar trabalhar. Como é que funciona aí a carga horária? Vocês têm algum final de semana? É realmente, assim, tóxico? Ou dá pra... Tem um certo equilíbrio? Porque o boato é que realmente não tem vida. Já é uma residência puxada. Não dá pra dizer que é leve. Não é banda voou, assim, com certeza. Principalmente comparando as outras residências de pediatria, né? Assim, não se compara, por exemplo, com a residência de cirurgia geral. Sim. Que a gente sabe que é um caos em qualquer lugar. 4 horas da manhã, mas assim, a gente realmente tem uma carga horária puxada, assim. Mas dá pra ter vida, dá pra trabalhar, obviamente. Chega nas 60 horas? Chega, às vezes passa. Mas às vezes não passa também. Então tem um certo equilíbrio. Depende muito do rodízio, depende muito da semana. Porque assim, principalmente como a gente tem muito rodízio de enfermaria não tem um horário tão fechadinho. Então, basicamente, é a hora que você conseguir terminar. Sim. Você tem hora pra chegar, mas você não tem uma hora pra sair. Então, depende muito do seu perfil, da sua organização, de com quem você tá rodando, da complexidade dos seus pacientes naquele momento. Então, eu já tive momentos de sair muito tarde da enfermaria e momentos de sair muito cedo da enfermaria, porque depende de vários outros fatores que não são somente estar no IMIP ou não, sabe? Obviamente que, no geral, é puxado, porque, por exemplo, falando em plantão, o R1, os plantões são divididos, são sempre no final de semana. Então, a gente dá plantões... Todo final de semana? Não. A gente tem que dar 48 horas no mês. E aí, são 2 plantões de 24 horas. E aí, em praticamente todos os rodízios que a gente tem. Então, geralmente, o que a nossa coordenação tenta fazer é um final de semana ocupado e um final de semana livre. Isso nem sempre vai ser a realidade. Vai depender muito do mês. Tem mês que vai ter menos residente rodando naquele serviço, naquele andar propriamente dito, porque por mais que nós sejamos muitos, existem muitos setores no IMIP também. Então, por exemplo, já teve mês que eu rodei na enfermaria e eu só tinha 3 R1s. Então, eram 3 R1s e 2 R2.
para dividir um monte de coisa. Muita coisa. E para dividir, tipo, não é só o horário da evolução, vai dividir plantão, vai dividir evolução, vai dividir permanência. Então, isso acaba variando muito também, se vai ter externo rodando, se não vai ter. Então, de maneira geral, dá para trabalhar fora. A quantidade de horas que você vai trabalhar fora, aí vai depender um pouco do quanto você quer se sobrecarregar. 12 horas, eu vou dizer que é ok. Semanais. 12 horas é ok. Mais do que isso, depende do que você quer se submeter. Eu tenho colegas meus iguais que dão mais do que isso por semana. Mas sabem que isso pesa. Que no outro dia você não vai estar tão bem, você vai estar mais cansado. Talvez comprometa um pouco a qualidade do que você faz. E acho que também depende muito do rodízio. Teve alguns rodízios que eu consegui botar mais coisas, tipo, eu nunca deixo como um compromisso tantos, porque graças a Deus eu não tenho essa necessidade tão grande de, tipo, ter uma renda tão alta naquele mês, porque eu ainda moro com os meus pais, tenho um certo controle, como eu falei, sou muito organizada nesse contexto também. Então, pra mim não é uma coisa tão crucial assim. Eu trabalho por fora, mas não é algo que, se eu não conseguisse trabalhar, você pode passar sabe? Tipo, tem iguais meus que vieram de fora, que moram sozinhos, que pagam aluguel, transporte, tudo. E que só a bolsa da residência a gente sabe que não dá. Então, são várias realidades diferentes. E eu tenho, inclusive, iguais que não trabalham por fora. Por uma decisão deles, e que pra eles tá bem assim. Funciona assim. Então, assim, é realmente muito amplo. Não dá pra dizer, assim, se é puxado ou não. Acho que depende muito da experiência de cada um. De maneira geral, é uma residência puxada, mas, na minha opinião, não é tóxica. Acho que já existia um momento em que realmente o IMIP tinha essa fama. Ainda existe a fama, mas acho que tem melhorado a cada momento, sabe? Quando eu entrei no internato, tinha muito essa visão também de que, tipo, meu Deus, vai ser muito horrível, não sei o quê, eu não vou ter vida, eu não vou respirar. E apesar de você estar lá por muito tempo, nem sempre estar lá é algo negativo, sabe? Tipo, às vezes você tá lá por 24 horas, que é muito puxado. Nosso plantão é bem puxado, a gente fica de intercorrência, respondendo por muitos pacientes. Mas a gente tá ali de dupla com uma pessoa que torna o ambiente mais leve. A gente sabe que no outro dia a gente vai tomar café da manhã junto. E, tipo, tem outros momentos que vão trazer leveza. Só que isso, obviamente, vai depender muito de grupo, vai depender muito de outras circunstâncias que você não vai conseguir garantir para todas as pessoas igualmente. Mas, de maneira geral, eu sinto muito que nossos staffs são bem acolhedores, assim, a imensa maioria é muito parceira. A gente tem staffs que já são mais antigos e tem staffs que são mais novos, que passaram por isso há pouco tempo, então esses também tendem a ter uma compreensão melhor. Então, tipo, algumas pessoas que trabalham externo chegam um pouco mais tarde na enfermaria, porque veio direto pro plantão. E aí, assim, tudo isso vai sendo conversado, sabe? Eu acho que se você souber conversar, se você souber conviver harmoniosamente entre as pessoas, dá certo. Não é algo que ninguém vai lhe olhar feio porque você trabalha fora e você deveria estar se dedicando 100%, sabe? Né? Mas, assim, é uma residência que é puxada. Não dá pra dizer que é leve e que eu estou aqui super descansada, sabe? A gente realmente tem uma carga horária puxada. Mas, de maneira geral, a gente sempre tenta se ajudar também. Isso enquanto grupo, enquanto coordenação, enquanto tudo, assim. Vão ter meses que vão ser muito difíceis. Eu tive meses que eu tava assim, meu Deus do céu, eu não sei nem quem eu sou mais. Meu tipo, Deus. Sabia nem meu nome. Exausto. E teve meses que eu tava assim... mais tranquila. Tá bom, vou ali no cinema, vou sair pra jantar, vou pegar um repasse extra. Legal. E tá tudo bem, sabe? E isso varia muito do grupo também. Eu sinto que o meu grupo, mais uma vez falando, né? Facilita a gente traz muito isso pra gente. Então, tipo, a gente largou tarde, 7 horas da noite, estamos exaustos. Mas vamos jantar junto? Vamos fazer não sei o quê, sabe? Tipo, isso faz a rotina ficar mais leve. Por mais que você talvez chegue um pouco mais tarde em casa, você vai chegar mais tarde em casa com outra energia. Sim. E isso é algo que a residência traz muito. Você aprende muito, não só sobre medicina, você aprende sobre convivência, sabe? Convivência humana. Importante. E, assim, é uma troca que você não vai ter em outro momento da sua vida. Por mais que a gente no internato, a gente vive um pouco disso. São grupos ali que ficam bastante tempo juntos e acabam muita gente ficando amigo e tudo mais. Mas você conviver com pessoas, às vezes parecidas com você, às vezes completamente diferentes. E aprender a lidar com isso. Eu acho que é algo que você também aprende muito na residência. Perfeito. Mas, se você olhasse, assim, geralmente eu faço essa pergunta hoje para pediatria. O que é que tu acha que é o maior desafio que a pediatria enfrenta hoje em dia? Hoje a gente vive uma era de informações fáceis e que
você pega o celular e tá bombardeado, assim, de informações. E cada pessoa dizendo uma coisa. É. E aí, mãe é um negócio complexo. Porque eu sempre digo assim, que se a pediatria fosse só pela criança, ainda vai. Mas a mãe é o que complica na maioria das vezes. Quando eu penso assim, em atender pediatria nas emergências, eu fico, meu Deus, a mãe, eu não suportaria. E aí, qual é hoje, assim, que você, na sua concepção, você ainda tá aí no começo, mas você já tem uma vivência muito intensa sobre isso. Sim. O que é que tu acha que é o maior desafio aí da pediatria? Combater desinformação. Assim, é absurdo o quanto a gente pega de... Coisas absurdas que você já ouviu, né? Gente, pelo amor de Deus, corticoide pra tosse, tipo, tudo é prednisolona, tudo Como é se fosse água. azitromicina, amoxicilina, sabe? A gente resolve tanta coisa na pediatria com lavagem nasal e paciência. E esse entendimento, assim, ainda é uma área que a gente sofre muito com maus tratos, digamos assim, de familiares, às vezes por falta de compreensão mesmo. Eu sinto que realmente é falta de educação em saúde. De maneira geral, eu acho que a sociedade tem esse problema, mas na pediatria isso é muito mais difícil, porque se um adulto quiser fazer diferente, Ninguém vai é sobre impedir. ele. É. Tipo, na clínica médica, você passou um tratamento, ele não quis fazer aquele tratamento, é sobre ele. Ele tem noção do que ele tá fazendo. Na pediatria, aquela criança não tem nada a ver com isso, sabe? Então, tipo, é muito difícil no ambiente de enfermaria, por exemplo. Na emergência, a gente sabe que é sempre uma luta, que ele já vai chegar querendo um antibiótico, já vai querer o corticoide, ele quer todo um combo, que é um raio-x, que ele quer 1000 coisas, e que a gente sabe que nem sempre vai ser necessário, e é muito difícil rebater. A gente gasta muito mais saliva explicando que não precisa do que realmente prescrevendo de forma desnecessária. Talvez fosse mais fácil. Exatamente. E aí acaba que muitas vezes o médico que sai como bom é o médico que prescreve muito. Acho que essa é uma dificuldade muito grande. E a percepção dos pais mesmo de, tipo, às vezes no internamento, não entender a gravidade. Acho que, principalmente por eu trabalhar num hospital SUS, às vezes a compreensão dificulta muito o tratamento das crianças. Então, tipo, a gente vê muita evasão, infelizmente, tipo, de pacientes que não tinham condições de alta, definitivamente. Isso Mas que a família não compreendeu aquilo, por mais que você explique, por mais que você esteja ali se desdobrando. E isso é uma dificuldade muito grande. E é algo que pesa, porque você fica, meu Deus, eu sei que não é culpa minha, sabe? É uma coisa que você vai percebendo também. No começo me fazia muito mal. Tipo, quando tinha uma evasão, eu ficava, o que é que eu fiz de errado? Sabe? Será que fui eu que não expliquei o suficiente? E eu ficava pensando o que é que vai acontecer com essa criança e tal. Mas a gente tem que saber nem sempre o nosso lugar, você, sabe? Né? Tipo, nem tudo tá sob nosso controle. A gente tá fazendo a nossa parte. Mas eu acho que essa dificuldade de acesso à informação de boa qualidade, que a informação tem em todo canto. Você entra no Instagram, você vai ser bombardeado por soro azul, né, ozonioterapia, enfim, isso em várias áreas da medicina. Mas para pediatria isso também influencia muito. E vitamina para abrir o apetite. Sim. Adultos, né, chegam pedindo. E é uma dificuldade realmente grande. Eu acho que é realmente combate à desinformação. Iria melhorar muito. Tanto pra gente quanto para os pacientes, né? Porque eles não têm culpa, bichinhos. Com certeza. Também acho que faz muito sentido. E o que é que você considera hoje, assim, como o ponto... a melhor parte da pediatria e a pior parte da pediatria? Meu Deus. A melhor parte da pediatria é fazer o bem para pessoas que elas só querem você ali do lado, sabe? Tipo, às vezes fazer o bem para elas não é dar o remédio certo. Tipo, teve um caso recentemente que tinha uma paciente minha que estava muito triste, muito chateada, porque a alta dela tinha sido cancelada. Ai, meu Deus. E ela tava super para baixo, mas era uma paciente que ela se maquiava todos os dias no hospital. E ela maquiava outros pacientes, e ensinou todo mundo a se maquiar e tudo mais. E aí ela chegou para mim. Posso te maquiar hoje? Vai me deixar mais feliz. Meu Deus. Vai ter que deixar. Deixei. Obviamente. Óbvio. Saí uma palhaça do hospital. Mas, tipo assim, aquilo ali pra ela foi tudo, sabe? Tipo... Um alívio. Com certeza, assim. E ela tava super contente, tava rindo. E, tipo, de repente ela nem lembrava mais que não ia de alta naquele dia. E essas pequenas coisas, assim, eu gosto muito desse contato, assim. Acho que, inclusive, eu prefiro criança maior por isso. Porque eu acho que
Na criança menor, você se apega muito à família. E é muito bom você ver agradando a família, você ter o contato com os pais ali. Mas quando vem diretamente da criança, é diferente, sabe? Totalmente. Tipo, um abraço, um sorriso, um desenho que você ganha. Isso não tem preço, sabe? Não tem preço. É muito bom você dar altas muito esperadas. Tem pacientes que marcam muito você por besteiras mesmo. Às vezes você nem imaginava que aquilo ia Pra você impactar é tanto. besteira, mas pra ele é um Tipo, diferencial. passei lá, conversei, tipo, tirei onda de uma coisa. Acho que uma coisa que a gente faz muito na pediatria, que a gente não vê tanto em outras áreas, a gente dá muito presente. A gente sempre se Tem que ter junta um e Pix une, e faz extra. aniversário. E tipo, porque a gente sabe que num serviço de referência, bem concentrado assim, tem várias especialidades dentro. Tem pacientes que estão internados no IMIP há meses. E tem pacientes que passam 3 dias, 2 dias. E você vai ter contatos diferentes com esses pacientes. Sim. O paciente de 3 dias, às vezes você vai ali, não vai nem se apegar tanto, às vezes você até se apega. Mas esses de longo prazo, você acaba fazendo outras coisinhas pra tornar aquele internamento melhor, né? Não só pra ele, como pra família também. Então, essas coisas que a residência possibilita a gente, não só a residência, né? A área pediátrica como um todo, assim, são maravilhosas. Tipo, às vezes você acha que você não fez nada, às vezes você levou um desenho, às vezes você imprimiu. Pronto, você uma coisa fez que é bem tudo. comum. Você tá lá na enfermaria, você tá super ocupada, liberando 1000 prescrições, chega um perro assim, ei, tia, imprime o Hulk aí pra mim. E aí, tipo, você imprime um desenho e fez o Pra dia da ele foi criança, tudo, sabe? né? Tipo, porque a gente sabe que um internamento não é legal. Ninguém quer estar internado. Ninguém Principalmente quer. uma criança, né? Que deveria estar correndo. Exato. brincando. Então, assim, essas brincadeiras. Um dia desse teve uma corrida de cadeira de roda na Ai, meu enfermaria. Deus. Tipo, essas coisas assim, sabe? Você não vai ver em outros lugares. Eu acho que isso é mágico. Tipo, você trazer magia para um internamento é algo que só a pediatria tem. E a pior parte? A pior parte. Rapaz, a primeira coisa que eu queria dizer seria a dificuldade com os pais. Mas acho que a pior parte. As perdas, talvez. É porque Contranatural, né? Totalmente. perder um sempre paciente é penso muito muito nisso. difícil, assim. Sempre é muito difícil, óbvio, independente da idade. Mas é como você tá falando, né? Totalmente Assim, contranatural. não era para um pai enterrar um filho. Nunca. O contrário é o que se espera da vida, né? É. Mas, assim, hoje em dia eu já ressignifiquei isso de alguma forma, sabe? A gente tem muita paliação no IMIP. Então, acho que isso também ajuda um pouco a gente desmistificar um pouco essa questão da morte. Mas, obviamente, é uma coisa que dói. Só que sempre foi algo que, desde o internato mesmo, no meu primeiro plantão do internato, eu preenchi uma DO. Ai, meu Deus. E aí, foi na GO. E era uma paciente em paliação. E, tipo, foi muito marcante pra mim. Não era da pediatria, né? Mas, tipo... Não sei se tu já leu o livro da doutora Ana Cláudia Quintana. Já, eu tenho. Quando ela fala das passagens, assim, dos elementos e tal. E eu vi aquilo. Tipo, eu vi... Acontecendo nos seus olhos. Sabe? Né? Parecia que realmente tudo que ela descreveu estava acontecendo. Tipo... E aí, a partir desse dia, eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Eu perdi muitos pacientes. Inclusive, eu acho que eu perdi mais pacientes no meu internato do que na minha residência até agora. Principalmente de ter presenciado, né? Eu perdi pacientes que fiquei sabendo que faleceram, que a família veio falar, alguma coisa do tipo depois. Mas de presenciar mesmo, presenciei poucos na residência até agora. Mas eu sempre penso por esse lado, sabe? Tipo, tinha alguma coisa pra ensinar. Tipo, ensinou a família ensinou a gente. Tinha uma missão que foi cumprida. Né? E assim, às vezes é tanto sofrimento, sabe? Antes. Óbvio que quando é uma coisa aguda e que era super reparável, assim, que aconteceu, por exemplo, às vezes acontece de chegar um paciente que veio de outro serviço, já chega super grave e morre às vezes até na emergência mesmo. É muito triste, porque às vezes você pensa que você falhou como sistema de saúde, né? Sim. Não é você, pessoa. Mas, tipo, falhamos enquanto sociedade. Poderia ter essa sido criança melhor, poderia ter teria sido um salva. desfecho melhor. E aí, mas hoje em dia eu acho que eu já lido bem melhor com essas perdas. Mas é uma parte bem difícil. Eu bem imagino. difícil. Mas a gente tem um perfil de convidados muito diferentes. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que
construíram uma trajetória baseada em coisas muito distintas e chegaram em determinado ponto. Mas a tua história é muito linear, é 100% pediatria, a faixinha na cabeça, 100% pediatria do começo ao fim. E eu acho que isso também tem um ponto importante, sabe? Porque também é inspirador. Principalmente quando a gente fala sobre uma área que não tá aí em alta, mas a diferença que faz ser apaixonado por isso e ter a certeza sobre isso. E quando a gente vai chegando assim no final, eu sempre gosto de pedir que o convidado traga um conselho, sabe? E eu acho que é muito importante perceber o quanto hoje a gente percebe colegas ao redor sendo totalmente influenciados por esses modismos e deixando talvez de ser um excelente profissional em uma área que deseja e que ama e que brilha os olhos como seus olhos brilham pela pediatria. E aí eu queria muito que você abrisse seu coração, deixasse realmente um conselho para as pessoas que nos escutam. Eu tenho certeza que tem gente que, no fundo, aí quer pediatria, mas está procurando outra coisa porque tá mais interessante e outra coisa, sabe? E aí talvez não sejam profissionais bem-sucedidos simplesmente porque fugiram de algo que deveriam ser. E aí abra seu coração aí pra gente, deixa um conselho para os colegas que estão nos ouvindo. Tenho certeza que vai ser um diferencial. Que responsabilidade. Assim, eu acho que não precisa ser igual para todo mundo, não é porque sempre foi uma certeza para mim que precisa ter sido sempre uma certeza para você. Tá tudo bem mudar no meio do caminho, se for o que seu coração manda, e não o que as pessoas estão mandando. Então, se for pediatria ou qualquer outra coisa que você pensa e que faz seu coração acelerar, faz seu olho brilhar e você tem vontade de estudar e você está participando daquilo, não desista porque alguém disse que mas vai ganhar pouco, mas vai dormir pouco, mas vai ter a mãe no telefone, mas vai estar de sobreaviso e não sei o quê. Porque no final das contas, quem vai pagar a conta é você, quem vai aproveitar aquele momento é você, quem vai ganhar o desenho é você, quem vai sorrir ou chorar no final do dia é você. E talvez você esteja ganhando muito dinheiro, mas chegue em casa sem realização. E a gente estuda tanto, são 6 anos só de medicina. E aí vem mais 2, 3, às vezes até mais, de residência. E você vai jogar todos esses anos fora para não chegar em casa realizado. Então, acho que é algo a se pensar, assim. Tá tudo bem mudar, você não precisa sempre querer a mesma coisa o resto da vida, mas desde que a troca seja feita porque você quis mudar e não porque alguém mandou você mudar. Acho que é isso. Perfeita. Perfeita, Maísa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que foi difícil. Eu sei que realmente é corrido. R1 é complicado. Mas que bom que você veio. Muito obrigada de verdade. Obrigada pela também. sua história, pela sua força. Parabéns, assim, pelo seu amor, pela sua paixão que você tem. Tenho certeza que você já é uma pediatra incrível, que deve fazer a diferença, assim, uma diferença gigante na vida dessas crianças. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que são apaixonadas, assim, pelo que faz. Porque eu tenho certeza que são essas pessoas que fazem a diferença de verdade lá na ponta, lá naquele paciente, assim, que talvez não tivesse uma outra oportunidade. Eu fico muito feliz de ver pessoas como você. Assim, eu nem vou desejar sucesso, porque não é necessário, não se faz necessário. Mulher. Mas, assim, que você seja muito feliz, que você se mantenha firme aí com todo esse seu amor, com toda a sua paixão, com o seu jeito pediatra de ser, porque você tem o jeito de pediatra completamente. E era que eu nem falei diminutivo aqui, né? É verdade, não falou diminutivo. Muito sucesso pra você, muita felicidade aí no seu caminho. Que obrigada. Seja infinitamente melhor do que aquilo que você tá pensando. E obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui. Obrigada também. E muito sucesso pra você, obrigada. Que já vai ser geósta, se quiser. E eu já é o primeiro pediatra. Tem então, essa, né? Enquanto ele estiver na barriga, tá ótimo pra mim. Quando ele nascer, eu vou gritar, chamou nela! Mas aí cuida bem direitinho, que eles já vão vir bem melhores pra gente. Pode deixar, combinado. Obrigada, Maísa. Obrigada de verdade. E obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.